Ora, quarta-feira, dia 7 de agosto, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, temos aí muita coisa hoje para falar, muita coisa. Vamos já embalar. Vamos só carimbar aqui a renovação do Di Maria, renovou por mais uma temporada, já sabíamos disto, portanto não é novidade, mas vamos só colocar aqui o carimbo do oficial. Mais um ano para Ángel Di Maria, depois de tudo apontar a certa altura para que ele regressasse à Argentina. Percebeu-se que numa situação de segurança para ele e para a sua família não estavam reunidas as condições e portanto ele fica mais um ano no Benfica. É um jogador que tem os seus defeitos, com 36 anos, vai fazer 37 em fevereiro, tem os seus defeitos e não precisamos de falar aqui deles. É um jogador que naturalmente já só ataca, e no ano passado isso sentiu-se muito. O Benfica sentiu muito a falta de um jogador que pudesse ser mais vamos lhe chamar comprometido no momento defensivo, mas ainda assim falamos num jogador que fez 48 jogos, para quem tem 36 anos, ótimo, 17 golos e 13 assistências, portanto números muito bons, mas também, convenhamos que o homem também jogava sempre, não é? Ninguém o tirava. Seja como for, é um jogador que regressa então ao Benfica mais uma temporada, ele que vai tentar voltar a ser campeão. Ele já tinha sido campeão na sua primeira passagem pelo Benfica, não conseguiu no ano passado, este ano vai voltar a tentar isso mesmo. O Di Maria, como eu disse, 36 anos, ele não disse que era o último ano da carreira, portanto eu vou assumir que ele ainda vai aos Estados Unidos. Tenho o feeling que ele ainda vai aos Estados Unidos, logo se vê se isso vai acontecer ou não. Parece-me improvável que vá jogar alguma vez mais na Argentina, lá no Rosário, lá o que é. Agora, no Sporting, temos de falar da novela. Eu confesso que não sei se não vou colocar boicote nesta novela. Desculpem, estou a baixar sem querer o meu micro, peço desculpa. Estava a dizer que não sei se não vou meter aqui um boicote nesta novela, porque já estou um bocadinho farto dela, mas vamos só complementar aqui uma informação que vem do jornal A Bola e já sabem de quem é que estamos a falar. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caras... Fotis, eu gosto deste primeiro nome. O último, para mim, é um trava-língua. Portanto, nem sequer eu vou dizer Fotis avançado. Sabem quem é que eu estou a falar? É um trava-língua. Eu não consigo dizer esta palavra. Tenho tentado, não consigo dizer bem esta palavra. Vou tentar mais uma vez. Ioannidis. Estão a ver? O I-O-A está-me a causar aqui um bloqueio na minha língua. Portanto, já nem vou tentar mais. Ora bem, o Jornal da Bola avança que o Sporting vai tentar uma derradeira tentativa para ter o avançado internacional grego e, segundo o Jornal da Bola, o Sporting está disposto a chegar aos tais 25 milhões. Não em dinheiro imediato, 20 mais 5 de bónus. Portanto, o Panathinaikos, como sabemos, tem os 25 milhões de euros como verba não é em cash, mas ou seja, não é em cash no sentido em que não tem que ser tudo de uma vez. Já sabemos como é que as transferências nestes volumes acabam por ser repartidas durante algum tempo, mas o Panathinaikos não tem abdicado de pelo menos saber que vai receber 25 milhões de euros à cabeça. O Sporting não chega aos 25 milhões de euros à cabeça, neste momento está com 20 mais 5, aumenta a sua proposta que estava em 20 mais 3, portanto a informação que nós temos no 00 é que o Sporting não vai chegar a esses 25 milhões de euros para já, mas que também ainda não está pronto para atirar a toalha ao chão. Já falei aqui da minha opinião da necessidade do Sporting ter reforços. Acho que o plantel está curto neste momento. E o Ioannidis é o jogador que o Sporting quer. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Já falámos aqui imensas vezes. É uma novela que já vem para aí desde março da temporada passada. Portanto, já chega bem desta novela. Uma boa novela, novela, entre aspas, mas uma boa situação que tivemos aqui. Não só porque... exato. É bom porque tivemos muitos detalhes do que aconteceu. Era isto que eu queria dizer. Estava-me aqui a baralhar até no meu próprio raciocínio. Gonçalo Borges estava tudo pronto para ele ir para o Estrasburgo e eu gostei da forma como tudo aconteceu. Há o acordo entre o Futebol Clube do Porto e o Estrasburgo, 9 milhões de euros mais 3 milhões de opções, portanto vamos aqui juntar o bolo todo, 12 milhões de euros. Vamos ser simpáticos, 12 milhões de euros, o que para um jogador que está avaliado no mercado em cerca de 3, 4 milhões de euros era do caraças. O Porto faz o acordo com o Estrasburgo, 12 milhões de euros, e
chama André Vilas-Boas o Gonçalo Borges à SAD e reúne com o jogador. Reúne com o jogador e diz-lhe, olha, nós temos esta proposta, nós aceitamos esta proposta, tu queres ir para o Estrasburgo? O Estrasburgo tem esta proposta de contrato, 1,5 milhão, eu acho que é a bola que avança que é 1,5 milhão, o que é 1,5 milhão líquido para o jogador, o que é um valor bastante significativo e bastante maior do que aquilo que ele recebe no Futebol Clube do Porto. O Gonçalo Borges olhou para essa opção e não quis. Estamos a falar do 13º classificado da Liga Francesa, uma equipa que não é propriamente uma equipa grande, aliás, nem propriamente, nem de forma nenhuma, uma equipa grande no futebol francês. É uma equipa com alguma história, mas é uma equipa que, por exemplo, este ano não se prevê que vá lutar pelas competições europeias. E, portanto, o Gonçalo Borges preferiu ficar no Futebol Clube do Porto, rejeitou essa possibilidade de ir para o Estrasburgo. O Gonçalo, não sendo um titular, e nunca o foi, titular indiscutível no Porto, no ano passado participou em 28 jogos. Recordem-se que ele esteve muito perto de ir para o Lille no ano passado, portanto ele está com um bom mercado lá em França, esteve muito perto de ir para o Lille, na altura o Paulo Fonseca até o confirmou. Ele chegou, já não me lembro se ele chegou a viajar ou não, confesso que já não me lembro, mas depois o Sérgio Conceição boicotou o negócio e disse que queria contar com ele. Não é que ele tenha tido uma utilização estupenda na segunda metade da temporada, mas esteve na equipa do Futebol Clube do Porto. É um jogador, eu acho que ele tem algum talento para... eu não digo que ele possa ser titular no Porto, a não ser a espaços, lesões, rotação e não sei o quê. Mas acho que é um jogador que sair do banco pode ser uma arma interessante para a equipa do Vítor Bruno. Agora, eu acho que 12 milhões de euros pelo Gonçalo Borges era muito bom para o Futebol Clube do Porto, que precisa de vender, portanto poderia encontrar aqui uma solução meio termo para não ter que vender um dos grandes, os PPs e não sei o quê, e poder vender um Gonçalo Borges por uma verba até bastante interessante. E, portanto, não aconteceu. Não aconteceu e o Gonçalo fica, pelo menos para já, no Futebol Clube do Porto. Como eu disse, ele tem contrato até 2027, cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Este extremo que marcou um golo de trivela na pré-temporada. Pum, golaço. Braga, André Horta vai sair para o Olympiacos, não é novidade. O que é novidade é, no fundo, os valores. 2,5 milhões em dinheiro, 2,5 milhões é transferência, mais 2 milhões em futuras mais-valias, portanto, bónus de... performance individual e performance de equipa, não sabemos quais é que são, mas segundo nos disseram, eram bónus fáceis de atingir, portanto, número de jogos e não sei o quê. E o Braga ainda vai ficar com 10% ou 15%. Eu acho que era 10% do negócio. Esses 10%, recordar que o André Horta, o Braga não tem a totalidade do passe do André Horta, tem apenas 50%. Os outros 50% estão na posse dos Los Angeles FC, o clube norte-americano onde ele jogou quando saiu do Benfica em definitivo. Depois é contratado pelo Braga, mas o Braga tinha apenas 50% do passe do jogador. Portanto, metade desta transferência, metade dos eventuais 4,5 milhões vão para o Los Angeles FC. O André Horta já sabia que ele não ia ficar. O Olympiacos estava a tentar fechá-lo. Ele foi muito importante na segunda metade da temporada passada no Olympiacos, ajudando a equipa a ganhar inclusive a Conference League, e portanto vai regressar ao futebol grego para jogar no Olympiacos. O André Horta, que no estrangeiro já jogou em Los Angeles e agora vai jogar na Grécia. Ainda no futebol português, dizer que o Gabriel Pereira já foi oficializado como reforço do FC Copenhaga, vai então significar um encaixe financeiro muito interessante para o Gil Vicente. 5 milhões de euros na transferência, mais 2 milhões de euros de bónus, com o Gil Vicente a ficar com 10% do passe do jogador. Falamos de um jogador que no ano passado se afirmou como um dos bons talentos emergentes do futebol português. Ele é brasileiro, mas jogava no futebol português. Aos 24 anos, no ano passado, faz 34 jogos, 4 golos pelo Gil Vicente, ele que em Portugal também já jogou no Vila Franquense. Portanto, vai então para o futebol da Dinamarca, FC Copenhaga, um dos grandes clubes da Dinamarca. Quem não vai continuar, quer dizer, não sabemos se vai continuar em Portugal, mas pelo menos não vai continuar no Casa Pia, é o Fernando Andrade. Ele ontem despediu-se do Casa Pia. Havia a possibilidade dele renovar por mais um ano. As coisas não aconteceram nesse sentido e ele está livre. Ele tinha assinado apenas por um ano com o Casa Pia. No ano passado ainda jogou 23 jogos, 2 golos e uma assistência. Ele teve alguns problemas físicos na altura quando ainda estava no Porto, problemas físicos muito graves. Nunca se conseguiu reabilitar na totalidade. É um jogador que, como sabemos, já passou por Santa Clara, Futebol Clube do Porto, ainda que sem grande sucesso. No Casa Pia acabou por ser uma peça importante no ano passado. O Famalicão anunciou novo reforço. Falamos de Diogo Cabral, que pertencia às camadas jovens do Sporting, pertencia aos quadros do Sporting. Falamos de um
extremo, pode atuar também mais ao centro, mas é mais como extremo que ele atua. Jogou nos últimos anos no Sporting B, é internacional jovem português em alguns escalões, e terminou o contrato com o Sporting, não renovou, assinou por 3 anos com o Famalicão, portanto é o 13º reforço do Famalicão, meu Deus, incluindo aqui dois empréstimos, dois jogadores que recuperam de empréstimo, mas ainda assim 13 caras novas do Famalicão, é obra. E portanto o Diogo Cabral é reforço do Famalicão, 3 aninhos de contrato para este jovem extremo Diogo Rafael Gomes Cabral. Boa sorte ao Diogo Cabral. O Derrua Barrena, não é que haja aqui novidades, eu até incluí isto aqui na lista dos jogadores portugueses, mas ele já sabe que ele não é jogador do Arouca, ele terminou contrato com o Arouca depois de 2 temporadas de grande sucesso. Ele próprio já tinha confirmado que ia sair do Arouca, só para dizer que vai jogar na Arábia Saudita, no Al Weda, e ainda não é oficial, mas será oficial nos próximos tempos. Ele que foi uma das grandes figuras, se calhar. Não digo a grande figura do Arouca, porque havia o Morrica também, mas uma das grandes figuras do Arouca nos últimos 2 últimos anos de grande qualidade. Chegou a ser apontado o Arro Barrena, até alguns grandes. Na altura eu acho que foi ao Benfica, não é? Estava-se a falar que ele podia ser contratado pelo Benfica no verão passado, acabou por não acontecer e vai agora para a Arábia Saudita. Quem vai jogar no futebol português é o avançado espanhol Max Svensson. Ora bem, há aqui uma história, para já o nome Svensson é típico espanhol. Não, estou a brincar, ele aparentemente nasceu na Suécia. Ou pelo menos tem descendência sueca. Ora bem, ele pertence ao Espanhol de Barcelona e vai ser emprestado ao Casa Pia. Qual é que é aqui a coisa engraçada? É que ele vai ser emprestado por 3 anos ao Casa Pia. Eu confesso que eu lembro-me de já ter visto contratos de empréstimo de 2 anos. Eu lembro-me, por exemplo, quando o Sporting contratou o Fábio Rockenbach, na primeira vez, quando ele estava envolvido no negócio do Quaresma, o empréstimo era de 2 anos. O Sporting depois ainda tentou mais 1 ano, mas ele depois acabou por ir para o Middlesbrough. O Barça vendeu ao Middlesbrough e depois regressou ao Sporting com mais 30 quilos. Mas eu lembro-me que o Rockenbach foi 2 anos. Já vimos contratos de ano e meio, quando o jogador é contratado por empréstimo no mercado de janeiro e faz uma época e meia. 3 anos de empréstimo é obra. Ele vai ser emprestado então ao Casa Pia por 3 anos. Estou curioso para ver se vai mesmo ser por 3 anos, mas em Espanha toda a gente está a apontar que vai mesmo ser por 3 anos. É um jogador que, como eu disse, pertence ao Espanhol de Barcelona, mas tem andado por empréstimo em algumas equipas. Já jogou no Deportivo, já jogou no Osasuna. No ano passado esteve muito mais vezes, aliás, a jogar no Osasuna B do que propriamente no Osasuna A, onde só fez um jogo. Fez 34 jogos, 9 golos pelo Osasuna B. É um ponta de lança, 22 anos, espanhol, vai ser reforço então do Casa Pia. Vamos à segunda liga falar de 2 coisinhas. O primeiro é Nile John, que é um jogador que pertencia ao Tottenham. Ele chegou a jogar pela equipa principal do Tottenham. Quando é que ele jogou? Deixa-me só ver quando é que ele jogou pelo Tottenham, porque não foi no ano passado. Foi na época 21-22, chegou a estrear pela equipa principal do Tottenham. Foi um jogador que fez 33 jogos pela equipa sub-21 do Tottenham no ano passado. 33 jogos, 5 golos, 5 assistências. É um médio centro, um box-to-box. Pode atuar mais até perto do avançado. É um criativo, mas rápido, segundo nos dizem, que eu só ouvi jogar uma vez. E portanto, é reforço do Feirense, assinou custo zero, assinou um contrato em definitivo, portanto não é empréstimo, e assinou, se não estou em erro, por 3 temporadas, mas eu estava a tentar perceber se eram 3 ou 2, porque já vi as 2 informações, mas é em definitivo, é reforço do Casa Pia. É um jogador que é internacional jovem por Inglaterra. Vale o que vale, porque já está com... já não é propriamente um jovem, ele já não tem 18 ou 19 anos, já está com 21 anos, mas seja como for, é um reforço, parece-me interessante para a equipa do Feirense, que no ano passado teve que ir ao play-off de manutenção. Na altura até falávamos ontem disso, da questão do Sérgio Conceição, que até me estavam a dizer que foi o melhor defesa de direito da segunda liga. Não sei se eu confesso que não fui confirmar, mas estavam-me a dizer isso. Mas o Feirense teve que ir a esse play-off de manutenção, conseguiu, eliminando na altura quem foi? Vila Franquense, talvez? Já não me lembro. O que é que o Feirense... Eu falei disto ontem e já me esqueci. É impressionante, a minha memória para algumas coisas é completamente nula. Foi contra o...
Lusitânia, Calvila Franquense. Lusitânia, o Feirense que manteve-se depois desse playoff com o Lusitânia, perdeu por 1-0 e depois ganhou por 3-0. E já que estamos a falar de segunda liga, vamos a Oliveira das Meias falar da Oliveirense, da UD Oliveirense, porque vão ter um reforço interessantíssimo. Falamos de um jogador que já pertenceu ao Benfica, acho que ele é formado no Porto, se não estou a erro, deixem-me confirmar. Exatamente, formado no Porto. Já passou pelo Benfica, acho que nunca jogou pela equipa principal do Benfica, mas já pertenceu ao Benfica, na altura quando o Luís Filipe Vieira contratava jogadores só por contratar. Falamos de Daniel Candeias, que esteve os seus melhores anos em Portugal ao serviço do Nacional da Madeira. Ele que andava pelo futebol da Turquia, pertencia ao Kocaelispor, bons números no ano passado, 35 jogos, 9 golos e 7 assistências, vai assinar pela Oliveirense a custo zero. Fala-se aqui de um contrato entre de 1 a 2 anos, ainda não conseguimos perceber essa situação no definitivo, mas já avançámos, se não sei, até avançámos em primeira mão, que o Candeias vai então rumar à Oliveirense, vai jogar em Oliveira das Meias, uma boa terra do basquetebol e do hóquei. Oliveirense que está nas duas modalidades, no basquete já não é tão poderosos, eles ainda há pouco tempo foram bicampeões, mas entretanto o Sporting e o Porto e o Benfica elevaram o investimento e portanto o Oliveirense ficou um bocadinho para trás. No hóquei é sempre uma equipa fortíssima. Quem não vai continuar em Portugal é o Rafael Guzo, isto porque o Rafael Guzo vai jogar para onde? Perguntam vocês, eu digo-vos, vai jogar para o Azerbaijão, para o Neftchi do Azerbaijão. Espero estar a dizer isto bem. Ele estava sem contrato depois de ter... ele tinha assinado um contrato apenas de meia temporada com o Chaves. O Chaves desceu. Ainda houve ali a possibilidade de ele ficar mais uma temporada para tentar ajudar o clube a subir de divisão. Ele é de Chaves. Aliás, o pai ou a mãe tem um estabelecimento comercial mesmo ao lado do estádio e, portanto, não vai continuar. Vai jogar no futebol do Azerbaijão. Ele que tem formação do Benfica, já passou também por alguns clubes, já jogou em Espanha, já jogou no Brasil, agora vai jogar no Azerbaijão, assim é que é. Vamos, deixa-me só ver se eu não fiz aqui alguma asneira na minha lista. Exatamente, não, passei aqui um à frente, falamos de Moussa Marega que vai jogar na terceira divisão da Arábia Saudita. O Marega vai jogar, já foi oficializado, portanto já é oficial, vai jogar no desculpem, não, é difícil isto não. Vai jogar no Al-Diriyah da terceira divisão do futebol da Arábia Saudita, que curiosamente vai ser orientado por um treinador português. Falamos de Fabiano Flora. Moussa Marega, que dispensa totais apresentações. Ele estava a jogar nos Emirados Árabes Unidos no Al-Sharjah, agora vai jogar na Arábia Saudita, mas na terceira divisão. Como a vida muda. O Marega, titular do Porto, à terceira divisão da Arábia Saudita, tem para aí 2 anos. Vamos continuar lá por fora, vamos falar agora de contratações diferentes. O primeiro é Guido Rodrigues, que é reforço do West Ham, o internacional argentino. Ele é campeão do mundo pela seleção da Argentina e assinou a custo zero com o West Ham depois de ter terminado o contrato com o Betis, onde esteve 5 anos. Esteve 5 anos ao serviço do Betis. É um médio interessante, bons pés, criativo. Pode atuar também como primeiro construtor, mas eu gosto mais até dele um bocadinho mais subido, ainda que ele seja um bom jogador para construir, também para destruir, convenhamos. Mas é um bom jogador, gosto dele. Vai jogar então no West Ham depois de 5 temporadas ao serviço do Betis, ou 4 temporadas e meia, porque ele chegou no mercado de janeiro. Ele que, como eu disse, é campeão do mundo, assinou a custo zero e assinou um contrato de 3 temporadas com o West Ham, mais um reforço interessante. Vamos falar de um veteraníssimo de 79 anos, Mircea Lucescu, que regressa ao comando da seleção da Roménia, isto depois de algumas pessoas terem rejeitado esse cargo. Ele é o novo selecionador da Roménia, ele que já tinha sido selecionador da Roménia, meus amigos, em 1986, quase 40 anos depois. Regressa à seleção da Roménia, depois de ter feito carreira e grande sucesso ao serviço, por exemplo, do Galatasaray, na altura aquele super Galatasaray, que tinha o Hagi, tinha o Jardel, portanto ele treinou esse Galatasaray.
Depois fez também uma carreira muito brilhante ao serviço do Shakhtar Donetsk, naquela afirmação, quando eles tinham aqueles brasileiros todos. Depois orientou aí várias equipas. Ele tinha saído do Dinamo Kiev no ano passado, na época passada, tinha dito que se ia retirar com 79 anos, mas aparentemente não é isso que vai acontecer. Assinou um contrato de 2 anos com a Roménia para tentar levar os romenos ao próximo campeonato do mundo em 2026. Vamos ver se vão conseguir esse feito ou não. Ainda lá por fora vamos falar de Ezequiel Fernandes, um jogador que tantas vezes falámos aqui como sendo alvo do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Nada disso, o homem não vai jogar em nenhum desses clubes e vai jogar na Arábia Saudita no Al Qadisiyah. Exatamente. Vai jogar na Arábia Saudita, assinou um contrato até 2029, rendeu ao Boca Juniors 18 milhões de euros, era a cláusula de rescisão do jogador. Ele já foi oficializado, portanto isto já é oficial, assinou um contrato de 5 temporadas, portanto até 2029. Ezequiel Fernandes, que esteve aí muitas vezes cogitado, eu acho que ele até esteve mais perto do Porto que do Benfica, mas pronto. Não vai jogar em nenhum clube português. Ainda lá por fora vamos falar de Dominique Solanke, um dos avançados da moda do futebol inglês. Ele pertence aos quadros do Bournemouth e poderá muito bem estar a caminho do Tottenham. Ele que é internacional inglês poderá estar a caminho do Tottenham e está-se a falar de valores na casa dos 65 milhões de euros. Valores importantes. É um jogador que no último ano faz 21 golos ao serviço do Bournemouth. Há 2 anos, portanto em 21-22 tinha feito 30, portanto é um jogador que tem aí um bom track record de golos e o Tottenham precisa de pontas de lança e portanto poderá estar na corrida para ter o Dominique Solanke, internacional inglês, como eu disse. Estava a ser também associado ao Arsenal e a outros clubes ingleses, mas hoje veio a informação de que é mesmo para o Tottenham que ele poderá ir. Ele que tem formação de Chelsea, já pertenceu aos quadros do Liverpool, mas foi no Bournemouth que encontrou os seus melhores dias, digamos assim. É um jogador que tem muitos golos. Ele só tem um jogo pela seleção inglesa, não sei se não merecia já ter mais, mas a Inglaterra tem sempre uma porrada de jogadores. Vamos falar bem, o Chelsea. Eu até publiquei no Twitter do Mercado, até vou rapidamente lá, no Twitter do Mercado Flash, eu vi uma imagem inacreditável sobre o Chelsea, já que estamos a falar de Chelsea. O Chelsea, neste momento, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 jogadores no plantel principal. 42! Como é que é possível? Que estupidez, dá 2 clubes. É incrível. E estão na iminência de contratar mais um, mas primeiro vão vender o Conor Gallagher ao Atlético Madrid. Nós já falámos aqui da questão do Conor Gallagher, parecia que o Atlético Madrid ia desistir dele e até ia para um jogador espanhol do Valência, mas agora, até porque foi incluído aqui um outro negócio, já vamos falar dele a seguir, o Atlético Madrid vai mesmo pagar 38 milhões de euros para ter o Conor Gallagher, um médio internacional inglês de 24 anos. No ano passado fez 50 jogos, 7 golos e 9 assistências. E porquê é que incluir aqui outro jogador? Porque no sentido oposto, não é uma troca direta, não sei muito bem porquê, mas o Chelsea vai pagar 38 milhões de euros, exatamente aquilo que pagou, que recebeu pelo Conor Gallagher. Vai pagar 38 milhões de euros para ter o Samu Omorodonion. É um ponta de lança jovem do futebol espanhol. Eu acho que ele é internacional sub-21, se não estou em erro. Eu até acho que ele é internacional. Eu acho que ele estava nos Jogos Olímpicos, confesso que agora não me lembro. Mas ele pertence aos quadros do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid contratou no ano passado ao Granada, mas esteve emprestado ao Alavés. Fez 8 golos e uma assistência em 35 jogos e, portanto, poderá render agora 30. Nunca jogou no Atlético e poderá render 38 milhões. Ele custou 6 milhões no ano passado, marcou 8 golos no Alavés e para o Chelsea isso vale que ele valorize mais 32 milhões. Ele esteve nos Jogos Olímpicos, sim, até marcou um golo pela Espanha. Espanha, espera aí. No feminino é que foram eliminados. Desculpem, estava a fazer confusão. No feminino é que foram eliminados. No masculino vão jogar contra a França. Vão jogar contra a França na final, que é quando? Sexta-feira, portanto depois da manhã. Estava a fazer confusão com o feminino, portanto ainda podem ser campeões da Europa.
e também campeões olímpicos. Vamos ver o que é que vai acontecer a França de Thierry Henry. Está a ter o seu primeiro sucesso como treinador. O Omar Oden, que poderá então render os tais 35 milhões de euros ao Atlético de Madrid, vendido ao Chelsea. O Chelsea, não sei, deve querer ganhar também a Liga de Sub-23 que eles têm lá e, portanto, vai fazer uma equipa do caraças para essa Liga de Sub-23. Manchester United, vamos falar aqui um bocadinho do Man United, isto porque o Man United, depois de desistir de Manuel Ugarte, virou-se para Youssouf Fofana do Mónaco. O United está prestes a... Os brasileiros dizem... como é que era o título que eu vi? Manchester United prepara um balão no Milan, porque o Milan estava a negociar já há algum tempo com o Mónaco, mas agora o Manchester United apareceu em força e está disposto a pagar mais do que o Milan para ter o Youssouf Fofana. É um jogador semelhante ao Ugarte, talvez não tenha a mesma intensidade, mas é um bom jogador. Ele que é naturalmente internacional francês, está no Mónaco já há alguns anos e portanto poderá ser reforço do Man United. Ele está a entrar no seu último ano de contrato, portanto já sabemos que isso facilita sempre as vendas. O Man United que está também a negociar a saída do Jadon Sancho e diz em França e em Inglaterra que será para o Paris Saint-Germain. Fala-se aqui de uma proposta de 40 milhões de euros. O Sancho, que é se calhar um dos grandes flops dos últimos anos do futebol europeu, depois do que ele fez no Dortmund, o que ele não fez no Man United é realmente impressionante. E para fechar, dizer que o Man United está muito perto de garantir o Denzel Dumfries do Milan. Ele está no último ano de contrato e já terá dito, desculpa, eu disse do Inter Milão, já terá dito aos dirigentes do Inter que não está disposto a renovar porque quer no próximo verão ir para o Manchester United. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com este internacional neerlandês de 28 anos, defesa direito. É um jogador que eu particularmente gosto, intenso, muito forte fisicamente. Acho que na Premier League ele poderia ter algum sucesso. Vem esta época, na época passada, 36 jogos, 4 golos, 5 assistências. Como eu disse, tem ainda mais um ano de contrato com o Inter de Milão. Fechamos com duas coisinhas. O primeiro, Martin Zubimendi, que poderá estar a caminho do Liverpool por 60 milhões de euros. A imprensa inglesa fala dessa possibilidade, fala dessa situação de que o campeão da Europa por Espanha, ele estava no plantel de Espanha, que pertence aos quadros da Real Sociedade, é um jogador formado na Real Sociedade já com 25 anos, médio centro, um belíssimo jogador, um bocadinho à imagem dos bons jogadores que a Real Sociedade tem lançado para a seleção nos últimos tempos. Fala-se então que o Liverpool está disposto a pagar 60 milhões de euros para ter este Martin Zubimendi. Vamos ver se vai confirmar ou não. E fechamos a falar de um outro médio espanhol. Este sim, se calhar poderá ainda ser oficializado hoje ou amanhã. Dani Olmo vai então ser reforço do Barcelona. Já está em Espanha, fez exames médicos hoje, já há até fotos dele a viajar com o Deco rumo a Barcelona, portanto vai ser reforço do Barcelona. É no fundo um regresso a casa. Ele fez a formação no Barcelona, depois vai para o Dinamo de Zagreb e mais tarde acaba por se afirmar no Leipzig e naturalmente na seleção espanhola. Foi uma figura importantíssima na conquista do Campeonato da Europa, marcou 3 golos e 2 assistências, números muito bons. Vai então reforçar o Barcelona, vai custar 55 milhões de euros mais 7 por bónus e portanto vai ser reforço do Barcelona e vai ter certamente aí um contrato de longa duração que poderá ser oficializado hoje ou amanhã. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o que é certo, a não ser que ele sume nos exames médicos, se um nos exames médicos pode ter esse azar. Mas é um jogador que realmente vem de ambos muito positivos. Aliás, esta ida para o Barcelona não é novo o interesse do Barcelona no Dani Olmo, são vários os anos de rumores. Agora é confirmado, o jogador vai então regressar a casa, vai ser o reforço, se calhar para já o reforço mais sonante do Barcelona nesta temporada. Não sei, e provavelmente o que isto vai significar é que a ideia do João Félix voltar a Barcelona, chapéu, João Félix, chapéu. O João Félix marcou um golo e estava a titular. O Atlético estava a jogar há bocado, talvez ao final da manhã, e ele estava a titular. Não sei se marcou, mas estava a jogar a titular, mas não me parece que vá regressar agora ao Barcelona. Meus amigos, estamos conversados, estamos com o Dani Olmo, voltaremos amanhã. Podem seguir isto tudo no 00. Isto tudo está no 00, tudo e mais uma coisa está no 00. Às vezes encontramos coisas no 00 que nem sabemos que existem, portanto está lá o mercado de transferências. Podem me seguir também nas redes sociais, podem subscrever o nosso canal do YouTube no 00, também coisas muito porreiras por lá, inclusive este Mercado Flash. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.